Vamos lá. Tem uma ideia no trabalho do Peter Levine que é, nossa, ao mesmo tempo super simples e totalmente revolucionária. O nosso corpo tem uma sabedoria própria, uma sabedoria que não usa palavras para se curar. É quase como uma linguagem que a gente desaprendeu a escutar. E olha, essa ideia não é de hoje não, viu? Milênios atrás, a sabedoria antiga já sacava o papel do corpo na hora de lidar com o medo. Essa citação do Xing, por exemplo, já dá a letra. De que a resposta física, sabe? O tremor, é ali que está a chave para a gente se sentir seguro de verdade, por dentro. Então, para começar, a gente vai mergulhar num mistério, um verdadeiro enigma do mundo animal que deu o start em toda essa forma de entender o trauma e que nos força a buscar respostas na natureza. Essa é a grande questão, né? Pensa bem, um animal na natureza vive em alerta constante. Mas a gente não vê por aí manadas inteiras sofrendo de estresse pós-traumático. O que é que eles sabem? Ou melhor, o que é que eles fazem que a gente simplesmente não faz? Aqui, a gente vê a diferença na prática. A gazela escapa do predador e, logo em seguida, o corpo dela faz uma coisa incrível. Ele treme, ele se sacode todo e, com isso, libera aquela energia de sobrevivência. Depois, volta a pastar como se nada tivesse acontecido. Já o ser humano sobrevive a um acidente de carro e essa mesma energia fica presa, virando ansiedade, pânico, até dor crônica. O que acontece nesse intervalo que é tão diferente? Para resolver esse enigma, o jeito é olhar para o comportamento animal. A resposta não está na lógica, está no instinto, está num ciclo biológico que a natureza desenhou perfeitamente para a sobrevivência. Olha só como funciona esse ciclo. Primeiro, o animal congela para avaliar o perigo. Depois, o corpo se enche de energia para lutar ou fugir. E aqui vem o passo crucial, que é onde a gente geralmente falha: a descarga. O tremor, a respiração funda, é assim que o sistema nervoso dá um reset. Sem isso, o ciclo fica aberto, incompleto. E essa observação de um biólogo é muito forte, ela mostra o quanto isso é vital. Para o animal que foi capturado, essa descarga física não é opcional, é uma condição para sobreviver. O corpo precisa terminar a resposta para voltar ao normal. E a morte que ele fala aqui não é pelo predador, é por um colapso interno do próprio sistema. Beleza, se os animais têm essa válvula de escape natural, o que dá errado com a gente? Por que a gente interrompe um processo de cura que deveria ser totalmente instintivo? Basicamente, a resposta está na nossa cabeça. O nosso cérebro racional, o neocórtex, entra no caminho. A gente diz para si: calma, já passou, se controla. E quando a gente faz isso, pronto, a gente reprime o tremor e impede que o corpo se livre daquela carga imensa de energia que ele preparou para a emergência. E esse estado de congelamento no centro de tudo tem um nome técnico: imobilidade tônica. É o último recurso da natureza para a sobrevivência. Quando não dá para lutar nem para fugir, o corpo paralisa. É como se ele se fingisse de morto. Biologicamente falando, é uma estratégia genial. Só que é aqui que mora o perigo e se cria a fórmula do trauma. Quando esse congelamento vem junto com um medo gigantesco, avassalador, a energia que estava prontinha para a ação fica presa no sistema nervoso sem ter para onde ir. Isso, na sua essência, é o trauma. Energia de sobrevivência congelada no corpo. Ok, então se a gente já entendeu como o trauma fica congelado, agora vamos ver como é possível descongelar isso. O caminho é completar o ciclo que foi interrompido e não ficar tentando apagar a memória do que aconteceu. E a solução para isso é fascinante. A cura não é sobre reviver a história de novo e de novo. É sobre, num lugar seguro, permitir que o corpo finalmente separe o medo daquele estado de paralisia. É dar permissão para que a energia de sobrevivência complete a sua jornada e seja, enfim, liberada. E isso nos leva a uma distinção fundamental. A terapia tradicional, focada na fala, é o que a gente chama de cima para baixo. Ela começa nos pensamentos, na razão, para tentar acalmar as emoções. A abordagem do Levine é o contrário, é de baixo para cima. Ela começa nas sensações do corpo, lá no cérebro mais instintivo, e permite que essa informação suba e reorganize a experiência a partir da raiz. E por que isso é tão importante? Porque o trauma não vive na história que a gente conta, ele vive no corpo, são memórias sentidas. Sabe aquele aperto no peito, aquela tensão no ombro que não sai, aquele nó na garganta? É disso que a gente está falando. Para curar, a gente precisa falar a língua do corpo, que é a língua das sensações. E tudo isso nos leva a uma conclusão incrível sobre quem a gente é. É aqui que a gente pode reivindicar a nossa própria resiliência, entendendo a nossa natureza mais profunda.
Isso muda tudo, né? O trauma não é uma sentença para a vida toda. Não é uma falha de caráter, nem um transtorno mental que não tem mais jeito. É uma ferida, uma lesão no sistema nervoso. E como qualquer ferida, com o cuidado certo ela pode cicatrizar. Só essa mudança de olhar já é a base de toda a esperança. E o mais incrível é que a ferramenta para essa cura já está dentro da gente. Resiliência não é algo que a gente aprende do zero. É a nossa herança biológica, um direito de nascença que veio com milhões de anos de evolução. Curar o trauma é, na verdade, um processo de resgatar essa sabedoria animal que todos nós já temos. E, para fechar, fica essa pergunta. No meio de tanto barulho, de tanta coisa na cabeça, da correria do dia a dia, talvez a voz mais importante para a gente ouvir seja justamente aquela que não usa palavras. O que o seu corpo está tentando te dizer?